E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, mande um direct no Instagram ou comentem aqui embaixo as dúvidas. Então, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo. E esse capítulo refere-se ao escoamento permanente uniforme. Então, nós estamos estudando, para situar vocês, hidráulica de canais, ou hidráulica de condutos livres. Então, vamos estudar o capítulo de escoamento permanente uniforme, que é basicamente o primeiro grande capítulo de hidráulica 2 e o final de hidráulica básica para civil e produção. Tá legal? Na aula de hoje, nós vamos focar na ocorrência de EPU, ou seja, quando e como ocorre o escoamento permanente uniforme, e vamos estudar as duas principais equações de resistência, ou seja, as equações utilizadas para calcularmos a velocidade e a vazão em escoamento permanente uniforme. Tá legal? Essa vai ser a primeira aula de uma série de aulas sobre esse capítulo, porque esse é um capítulo bem longo, ele ocupa uma boa parte da disciplina de hidráulica 2, mas eu vou explicar com calma. Tá legal? Então vamos começar. Primeiro, o que é um escoamento permanente? O escoamento permanente é aquele que permanece igual, independente do tempo. Ok? Então, no escoamento permanente, as características hidráulicas de um canal não se alteram ao longo do tempo. Ou seja, a vazão é constante. Então vamos olhar um canal de perfil. Esse canal tem várias seções, as características podem variar ao longo do canal no escoamento permanente. Então, por exemplo, se eu olhar essa seção, eu vou ver que ela tem uma certa altura máxima, uma certa velocidade. Se eu olhar outra seção, ela vai ter ou pode ter uma outra altura máxima e uma outra velocidade. Entretanto, o que caracteriza o escoamento permanente é que, se eu olhar este perfil daqui a 2 horas, vão permanecer as mesmas características, ou seja, nessa seção vai ter a mesma altura máxima do que 2 horas antes, nessa seção vai ter a mesma altura máxima do que 2 horas antes e assim por diante. A diferença é que não varia no tempo, só varia no espaço. Então agora vamos para escoamento uniforme. O que é o escoamento uniforme? O escoamento uniforme é aquele cujas características hidráulicas são constantes durante todo o trajeto. Ou seja, não há uma variação espacial no escoamento uniforme. Então, se eu olhar o perfil de um canal, olhar essa seção, ela vai ter uma determinada altura máxima e uma determinada velocidade. Se eu pegar outra seção daquele canal, ela vai ter a mesma altura máxima e a mesma velocidade, ok? No escoamento permanente, as vazões são iguais, ou seja, Q1 igual a Q2. Por quê? Porque a quantidade de água que passa em 1 vai ser igual à quantidade de água que passa em 2. Tudo certo? Se a altura máxima das duas seções forem iguais, o que acontece? Considerando a geometria do canal constante, para ele ser uniforme, né? Se a altura máxima é igual e a geometria é a mesma, a área do escoamento, a área molhada, é a mesma tanto em 1 quanto em 2. Então, se a vazão for a mesma e a área for a mesma, a velocidade também vai ser a mesma. Ok? Então, no escoamento uniforme, as características não variam no espaço, em resumo. Então, a velocidade e a altura são sempre constantes. Tá certo? Agora vamos estudar quando ocorre o EPU. O escoamento permanente uniforme, para que ocorra, é necessário que haja um equilíbrio dinâmico entre as forças de resistência, ou seja, a tensão de cerramento, e as forças aceleradoras, as forças da gravidade. Como assim, professor? Então, supondo que nós temos um escoamento aqui, isso suponha que é a água, nesse escoamento existem forças aceleradoras, ou seja, o escoamento está sendo impulsionado pela gravidade. E ele está sendo freado pela tensão de cerramento, ou seja, o atrito das moléculas com o contorno, com as paredes do canal, ok? Quando as forças que aceleram e as forças de resistência forem iguais, não haverá mudança na velocidade, ou seja, o escoamento ficará com a mesma velocidade, portanto a mesma altura molhada, então ele ficará uniforme. Tudo certo? Para que isso ocorra, é necessário que as características geométricas sejam constantes, ou seja, o formato da seção, a declividade, para que uma mesma altura reflita numa mesma área e, portanto, numa mesma velocidade. Ok?
E é necessário que o canal seja longo o suficiente para as forças se equilibrarem. Então eu já vou mostrar para vocês, para que ocorra o equilíbrio, é preciso que haja um comprimento grande até que as forças de resistência consigam segurar a aceleração da gravidade, tá legal? Mas eu vou mostrar isso para vocês. Então, por exemplo, aqui temos um canal em perfil, tudo bem? Nesse canal, como eu já expliquei, existe uma força de aceleração. Essa força de aceleração depende do quê? Da gravidade e da inclinação. Então, por que depende da gravidade e da inclinação? Qual é o motor que faz o escoamento descer, ou qualquer corpo cair no plano inclinado? É a força-peso, ok? Só que o canal ele tem uma certa inclinação, não está em queda livre. Se fosse em queda livre, a força-peso na sua totalidade ia fazer com que o escoamento caísse. Só que está inclinado. Então não é a força-peso que faz o escoamento descer por inteiro, e sim a componente da força-peso na reta do plano inclinado, ok? Física, plano inclinado, Px, ok? E o Px, ou seja, essa componente é tão maior quanto maior for a inclinação do canal. Ou seja, quanto maior a inclinação do canal, maior essa força de aceleração. E existe uma força de resistência, que é a tensão desse desalinhamento. A força de resistência, a tensão do desalinhamento, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, quanto maior for a velocidade, maior vai ser a tensão de desalinhamento, ok? Até que em um determinado ponto, o EPO ocorre quando essas duas forças se igualarem, tá legal? Agora vamos estudar trecho a trecho como é que isso ocorre, por que o canal tem que ser longo. Então, no primeiro trecho nós temos um reservatório, não tem inclinação, então não tem carga cinética. Entretanto, quando a gente passa para o segundo trecho, o que ocorre? Uma mudança de declividade. Então vamos por partes. A água é um fluido, o fluido se deforma continuamente. Então a água não vai ficar parada aqui, ok? Ela vai escoar se não tiver paredes aqui. E quando ela escoa, o líquido se deforma continuamente. Então há uma formação, uma alteração na linha d'água que nós chamamos de curva de remanso. Vamos estudar melhor isso em escoamento variado, ok? Como o escoamento está submetido a uma certa declividade, há uma componente da força-peso chamada Px que acelera esse escoamento. Então, como há uma aceleração, há uma força, a velocidade nesse trecho vai aumentando. Ou seja, esse é um trecho onde o escoamento está acelerado. Então a velocidade vai crescendo. Se a velocidade vai crescendo, o que vai acontecendo? Como a vazão é a mesma, ok? Se a velocidade cresce, a área diminui. E se a área diminui, a linha d'água vai diminuindo. Então isso é muito importante. Quanto maior a velocidade, menor a linha d'água num escoamento livre, tá certo? Como o escoamento está acelerando, por enquanto a força da gravidade, que é mais ou menos constante, supera a força de resistência. Entretanto, conforme o escoamento vai acelerando, a velocidade vai aumentando. O que é acelerar? Aumentar a velocidade. Então, se a velocidade for aumentando, a tensão de cisalhamento vai aumentando em função do quadrado da velocidade. Então, o que acontece? A velocidade vai aumentando, a tensão de cisalhamento vai aumentando, até que um certo ponto essa tensão de cisalhamento vai se igualar com a componente horizontal da força da gravidade, ou seja, o Px. Então, quando a força de resistência e a tensão de cisalhamento for igual ao Px, a força resultante no escoamento vai ser igual a zero. Se a força resultante vai ser igual a zero, o escoamento se torna uniforme, ou seja, a velocidade não muda mais. Se a velocidade não muda mais, a tensão de cisalhamento também não vai mais mudar. Ou seja, essas forças vão permanecer sempre em equilíbrio. Ou seja, o escoamento vai permanecer durante um trecho como permanente e uniforme. E isso explica por que o trecho tem que ser longo. Porque o trecho precisa ser longo o suficiente até que a tensão de cisalhamento consiga se igualar com as forças aceleradoras e gerar o escoamento permanente uniforme. Tá legal? Então, o escoamento permanente uniforme se manteria enquanto a seção fosse constante indefinidamente. Entretanto, nesse caso, por exemplo, aqui há uma queda d'água, uma queda livre. Essa queda livre, essa mudança de declividade, faz com que o líquido se deforme e gere outra curva de remanso. Essa curva de remanso altera a linha d'água, ou seja, aqui fica mais baixo que aqui, ou seja, há uma aceleração
Então, o trecho volta a ser acelerado. E como o trecho volta a ser acelerado, o escoamento volta a superar novamente as forças de resistência. Tá legal? Então, como o escoamento volta a superar as forças de resistência, nós não temos EPO. O único trecho que temos EPO é aqui. Agora vamos estudar as equações de resistência. Ou seja, como a gente caracteriza o escoamento permanente uniforme. Então, existem duas formas características. A equação de Chezy, que era desenvolvida no século XVIII, e a fórmula de Meininger, que foi desenvolvida no final do século XIX. Ok? A fórmula de Chezy é uma equação obtida a partir do balanço de forças. Então a gente iguala a componente da força da gravidade com a força da resistência, e com a equação da tensão de cisalhamento e da perda de carga, que a gente estudou antes, a gente consegue descrever a vazão e a velocidade. Então eu vou deduzir rapidinho, vocês não precisam deduzir isso, mas só para vocês entenderem. Então a gente iguala a força de resistência com as forças aceleradoras. O que é a força de resistência? É a tensão de cisalhamento vezes o perímetro molhado, ou seja, o contorno. E as forças de aceleração é a componente Px, ou seja, ρg vezes área molhada vezes declividade. Então, se a gente fizer as deduções certinhas, vai chegar nessa equação. Mas a tensão de cisalhamento, se vocês lembrarem da aula de perda de carga, é ρ vezes fator de atrito vezes v ao quadrado sobre 8. Então, se eu substituir uma na outra, eu vou descobrir que a velocidade é raiz de 8g sobre f vezes raiz de raio hidráulico vezes a declividade. Esse raiz de 8g sobre f, raiz de 8g é constante, o f é o fator de atrito, a gente chama de coeficiente de Chezy. Ok? Então a gente descreve que a velocidade é coeficiente de Chezy vezes raiz de raio hidráulico vezes a declividade do canal. O coeficiente de Chezy, ele depende do fator de atrito. Tá legal? Então a gente teria as mesmas questões de hidráulica de condutos orçados, de calcular o fator de atrito através da rugosidade do número de Reynolds para conseguir um número de Chezy, ok? Mas só um momento que as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Por quê? Primeiro, a vazão, que é a gente pega a velocidade e multiplica pela área, ou seja, vazão é igual a área molhada vezes a velocidade. E o coeficiente de Chezy tem um detalhe. Como o número de Reynolds em canais são muito elevados, acima de 10/6, normalmente o escoamento é turbulento rugoso. Se vocês lembrarem lá do diagrama de Moody, no escoamento turbulento rugoso, o fator de atrito não depende mais do número do Reynolds, e sim só da rugosidade. Então, o fator de atrito seria mais ou menos constante em escoamento permanente uniforme, dependendo da rugosidade absoluta, ok? Mas mesmo assim, a gente ainda teria que calcular o fator de atrito, dependendo da rugosidade absoluta. Então, essa fórmula exige um certo trabalho matemático. Portanto, durante os anos foram começados a desenvolver fórmulas empíricas. Então, em 1839, o Meininger desenvolveu uma fórmula, que é a fórmula de Meininger, que é uma equação empírica que consegue descrever o canal somente a partir das suas características geométricas e da sua rugosidade de uma forma mais simples. Então, primeiro ele relacionou o coeficiente Chezy, depende do raio hidráulico, não 1/6 só do raio hidráulico, dividido por n. O que é esse n? Já vou mostrar para vocês. Então, eles remanejaram a fórmula para a fórmula mais utilizada em cálculo de canais, que é a fórmula de Meininger, onde velocidade é 1 sobre n vezes raio hidráulico na 2/3 vezes raiz de S0, ou seja, da declividade. Vazão é isso vezes a área. E o n é chamado de coeficiente de rugosidade de Meininger, e ele depende das características do canal. Então a gente consegue uma fórmula muito mais simples do que a fórmula de Chezy. A gente só precisa descrever o canal, as paredes do canal. Com as paredes do canal, a partir de tabelas, eu já vou mostrar para vocês, nós conseguimos o coeficiente de Meininger, e com o coeficiente de Meininger nós conseguimos calcular a vazão. Tudo certo? Então essa é a fórmula mais utilizada. É uma fórmula empírica, baseada em certas características e mais fácil do que a fórmula de Chezy. Como é que a gente determina o coeficiente de Meininger? A partir de tabelas. Então o Porto compilou as várias hipóteses escritas por Meininger através de 2 tabelas. Então depende das características do material do canal, das paredes do canal, das condições. E aqui também tem uma descrição. Então tem 2 tabelas que nós podemos utilizar. Um dos maiores desafios no cálculo de hidráulica de canais de projetos é justamente determinar o coeficiente de Meininger. Na próxima aula,
nós vamos começar o estudo de canais trapezoidais. Então lembra o canal trapezoidal? Nós vamos aprender como calcular a vazão, como dimensionar o canal trapezoidal, entre vários outros problemas característicos. Especificamente na próxima aula, a gente vai trabalhar com problemas de verificação, ou seja, a gente vai fazer um exemplo de como calcular a vazão de um canal trapezoidal em escoamento permanente uniforme, tá legal? Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like, se inscreva aqui embaixo e até a próxima!